minhas bonitas! Tudo certo? Hoje não é nem tutorial, hoje é trucão de maquiagem. Inclusive, este poderia ser uma série aqui no canal, trucão de maquiagem. Tenho tantas cartinhas na manga pra tirar pra vocês. Enfim, falei lá no meu stories, no meu Instagram, se tu não segue, fazendo um favor, né? @luferraz, que eu uso este lápis aqui da Toque de Natureza, o Black. Olha, nos meus cálculos, eu não sei exatamente quando ele lançou, tá? Mas eu me formei como maquiadora em 1998. E eu comecei a usar logo em seguida, 2000, 2001 foi quando eu descobri esse lápis e tá comigo desde então. Que no canal vocês já estão careca de saber porque eu uso ele quase em todos os vídeos, né? Mas eu falei com o pessoal no Stories, no meu Instagram, que eu nunca tinha feito uma resenha desse lápis, que é o Black Toque de Natureza, prova d'água. Como eu tô achando que eu tô um pouco atrasada depois de 7 anos pra simplesmente vir aqui fazer uma resenha, eu resolvi trazer um trucão pra vocês sobre ele. Na verdade, que é um trucão que eu uso há muito tempo, que é usar somente ele pra fazer este olho todo. Ou seja, não tem um pozinho de sombra nesse olho, tem apenas o lápis Black e máscara de cílios. Não é só um trucão quebra-galho, sabe, gente? Mas, tipo, esqueci minha sombra, ou quebrou a minha sombra na hora que eu fui usar. Não. É pra quem não gosta de levar muita coisa na bolsa, tu entendeu? Tipo assim, ó, vai final de semana pra casa do namorado, não precisa levar muita coisa. Leva base, pó, corretivo, um blush, um batom e um lápis. E uma máscara de cílios, e faz tudo que tu precisa fazer. Foi exatamente assim que eu fiz essa maquiagem. Então, este olho que tem cara de... Cara é ótimo, né? Mas este olho que está com cara de que foi usado 2, 3 sombras pra esfumar, foi usado apenas o lápis Black. Eu vou te mostrar agora no passo a passo porque é muito fácil. Vamos lá? Então vamos lá, tu vai ver como é fácil e como tu precisa de poucas coisas, tá? Eu tô aqui com a minha pequena coleção. Esse lápis, gente, eu não deixo ele acabar mesmo. Então eu vou usar o meu mais velhinho, porque provavelmente durante todo o processo tu vai ter que fazer um olho, apontar pra fazer o outro, porque a ponta tem que estar bem precisa pra dar o efeito que tu quer, porque a gente quer vários efeitos. A gente quer o esfumado e eu quero também o cílio contornado, enfim, como se fosse delineador, tá? É importante que tu esteja com corretivo ou um pouquinho de base na pálpebra, porque esse lápis ele seca bem ligeiro. Vocês vão ver que ele é muito macio na hora de aplicar, mas como ele seca rápido, a base ou o corretivo vai ajudar a dar emoliência para que tu consiga esfumar. E esfumar é o grande segredo desse olho. Então é muito simples, ó. A gente vai precisar do lápis extra macio, lápis Black, de um pincel de precisão, tá? E um pincel pra esfumar limpinho, sem nada. Ele tem que estar bem limpinho. Eu peguei os 6 do nosso kit, tá? Eu vou pegar a esponjinha só pra não ficar colocando o dedo no olho, gente. Dá uma espalhadinha nesse corretivo que fez uma cinturinha. E vou começar pela raiz do cílio, deixando ele mais intenso aqui no cantinho final, assim no cantinho externo. E arrastando ele de um jeito mais delicado. E paro antes de acabar os meus cílios, tá? Por que isso? Porque quando eu esfumar, eu quero que dê a impressão de que eu tô usando uma sombra mais clara. Mas eu não estou usando uma sombra mais clara, é só o lápis, inclusive não tem nada de sombra. Aqui eu vou dar umas batidinhas, subindo um pouquinho em direção ao côncavo. Ó, fiz um borrão, na verdade, né, gente? Nada mais do que isso. E vou vir, então, com o nosso pincel 12 do kit Luciane Ferraz e vou esfumar. Eu vou começar esfumando normal pela raiz, pela ordem que eu apliquei, ó. Eu comecei aplicando ele aqui e vou começar esfumando aqui também. Cuidando pra não crescer muito nesse final do olho, lembrando que eu quero que fique mais claro. Aqui no cantinho de fora, gente, eu esfumo bem sem medo, subindo ele mesmo em direção ao côncavo e arrastando ele pro lado de dentro do olho, ó. Percebam que conforme eu for espalhando, ele vai ficando mais clarinho e é exatamente o efeito que eu quero, senão eu não vou conseguir o traço esfumado, como, né, o côncavo esfumado, como a gente precisa. Vai ficar tudo meio asa de barata e é tudo que a gente não quer. Então vai indo com leveza na mão e colocando pouco lápis para que fique com um esfumado bem bonito. Espalhei ele por toda a extensão, ó, gente, deixando o cantinho de fora mais escuro e deixando ele ir sumindo até o cantinho de dentro. Eu não vou esfumar mais pra dentro, senão vai ficar tudo escuro. Agora eu venho com um pincel limpo e começo a trabalhar o acabamento dele, ó, gente. Vou continuar esfumando, na verdade, só que como eu tô usando um pincel maior e limpo, essa região vai ficar com cara de esfumado mesmo, ó. Ele vai remover o excesso do lápis e vai dar a impressão de que eu tô usando uma sombra. Olha como já deu cara de sombra, só porque o pincel removeu o excesso. É importante tu ter uma toalhinha por perto pra ir limpando o pincel durante o processo, pra que tu consiga realmente o efeito de esfumado, tá? Vamos lá. Essa é a primeira etapa, tu pode deixar assim, né? Caprichar um pouco mais nesse acabamento de raiz e fazer uma sombra cinza suave, mas a gente quer um pouco mais intenso. Então essa primeira etapa serve só pra fazer o esfumado. Agora eu volto com o lápis pra deixar tudo mais intenso. Cadê minha esponjinha? Pra deixar tudo mais intenso.
Vou repetir o processo, gente. Apliquei o lápis no mesmo lugar, ó. E vou repetir o processo sempre de fora pra dentro, pra que o cantinho externo fique mesmo mais escuro. Aí, gente, tu não pode ter preguiça, tá? Ele não é um olho demorado de fazer, tu só tem que gostar de esfumar mesmo, porque o lápis tende a ficar um pouco mais marcado do que sombra, obviamente, né? Mas olha como eu consigo esfumar ele com facilidade, porque ele é muito macio. Espalhei com um pincel pequeno, volto com um pincel maior pra fazer o acabamento, deixar com cara de esfumado mesmo. Vocês entenderam que o pincel grande, limpo, ele vem só pra deixar com mais cara de sombra, ó, sabe? Pra ir tirando o excesso e espalhando o lápis de um jeito mais abrangente na pálpebra. Quando tu achar que o côncavo já tá com cara de sombra, tá bom. Aí tu só vai dosar aquela intensidade, se tu quer mais escuro ou não, tu vai repetindo as camadas. Eu gosto desse efeito meio grafite, acho que fica bonito, mas se tu quiser ir repetindo e fazendo as camadas, fica à vontade. O importante é que a primeira camada seja bem suave pra fazer esse efeito de sombra. E não tem sombra nenhuma, é só o lápis. Deixa eu limpar aqui, é só o lápis mesmo. Agora a gente vai pros acabamentos, gente. Eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Eu vou passar o lápis todo por dentro do olho, bem pretinho, né? E só aqui fora eu vou dar uma borradinha aqui no cantinho externo. Porque se eu borrar todo o olho, toda essa extensão, como eu não vou usar sombra pra esfumar, tu pode ter muita dificuldade de conseguir o efeito esfumado. Então eu borrei só um pouquinho aqui, ó. Porque é esse pouquinho que eu vou arrastar pro restante dos cílios inferiores pra fazer o papel de olho esfumadão, ó. Então aquele pouquinho vai dar conta do recado. Fazer um acabamento aqui no cantinho, emendando o superior com o inferior. E pronto! Aí tu vai me dizer, Lu, mas tu não usou sombra, não usei sombra pra esfumar. Vai borrar? Se o teu corretivo estiver bem seladinho, não vai, porque o lápis é a prova d'água. Depois que ele seca, ele é até chato de tirar. Pelo menos comigo foi assim. Uma alternativa, porque como a gente tá fazendo de conta que tu esqueceu tua paleta de sombra, ou que tu não tem sombra preta pra fazer esse efeito, enfim, né? Pra deixar a maquiagem de um jeito prático usando só um produto. Mas vamos supor que tu fez tua pele, tu pode pegar um pouquinho do pó facial e passar aqui embaixo, se tu ficar com medo dele escorrer, dele borrar no teu corretivo. Mas se o corretivo estiver bem saladinho, não vai borrar não, tá? Agora eu vou fazer o delineador. O lápis tem que estar bem apontadinho. Eu só vou vir aqui com ele bem rente à raiz do cílio, traçando de forma mais intensa. E pronto, gatinhas. Só finalizar o olho. Hoje eu não vou botar nem cílio postiço. Vou dar uma curvadinha aqui. E vou caprichar na máscara em cima e embaixo também, tá? Pra deixar o olho bem bonitão. Tô dando mais uma espalhadinha no lápis com o 12, o pincel 12, porque eu achei que no visor esse olho tava um pouco mais claro, mas no espelho tava bom. Não sei se é a luz, não sei. Tu viu que eu tô aqui só pra facilitar a tua vida? Tu viu? É outro cão, né, gente? Porque eu olhando aqui no espelho, até eu, tipo, me confundiria se usei sombra ou não, mas ó, tudo no seu devido lugar usando apenas lápis. Testa aí, tu me conta se funciona. Mas tem que ser lápis assim, bem macio e de preferência à prova d'água, como esse da Toque de Natureza, que é o meu queridinho. Tu gostou, hein? Ai, deixa eu te mostrar porque eu sei que tu vai perguntar, porque hoje eu tô toda anelada, não tenho muito hábito de usar anel, né? Mas hoje eu estou anelada, estou de Francisca Joias. Esse aqui são dois, na verdade. E eu fiz um set de anéis. E esse aqui também é. E o meu brinco que vocês têm perguntado lá no Stories também é da Francisca, tá? Que é esse de pedrinha preta bem delicadinho. Certo, minhas bonitas? Já mandei tu me seguir no Instagram, as melhores dicas estão lá, né? Eu vou ficar aqui aguardando a tua curtida, a tua inscrição, o teu comentário pra te deixar um coração bem querido pra ti. A gente se fala no próximo vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado, viu? Até lá! Tchau!